A menina do corredor. Boa noite a todos do canal Terror e Chuva. O meu nome é Renata Souza. Eu tenho 42 anos de idade. Eu nasci em Governador Valadares, no interior de Minas Gerais, numa cidade cortada pelo Rio Doce, onde todo mundo se conhece e ninguém tranca a porta de casa até tarde da noite. Eu cresci acreditando que o mundo era seguro, que o mal era uma coisa que acontecia longe, nas notícias, nos filmes de sexta-feira. Eu sou engenheira. Eu me casei e me mudei para Belém do Pará aos 23 anos de idade por causa do trabalho do Tiago. E ali eu fiz a minha vida. Ali eu criei as minhas filhas. Ali naquele lugar eu aprendi a gostar da chuva pesada de outubro e do cheiro de açaí de manhã cedo. Lá também eu aprendi tarde demais que há coisas que crescem no escuro quando a gente não está olhando, e que às vezes a gente mesmo planta essas coisas de bobeira, sem mal nenhum, só querendo fazer uma criança feliz. Éramos 4 na casa do bairro do Umarizal. Eu, o Tiago, a minha filha mais velha, a Isabela, 15 anos na época, e a caçula Luísa, que havia completado 6 aninhos em agosto. A casa era bonita, de paredes brancas e jardim pequeno na frente, com uma mangueira no quintal que no caso a Luísa adorava. 2 quartos, sala ampla, corredor comprido ligando os cômodos. Um corredor que eu aprendi a evitar depois das 10 horas da noite, mas isso vem depois. A Luísa era uma criança diferente desde pequenininha. Era bem quieta, observadora, do tipo que ficava sentada num canto, numa festa de aniversário, olhando tudo com aqueles olhos castanhos bem grandes, processando o mundo em silêncio. Não era tímida, era pensativa. Brincava sozinha durante horas sem reclamar. Inventava histórias complexas para as bonecas. Falava com as plantas do jardim como quem conversa com velhos conhecidos. Eu achava encantador. O Tiago chamava de personalidade artística. Já a Isabela dizia que a irmã era estranha do jeito bom. Pois bem, foi numa tarde de setembro, um sábado, sem nada especial, que no caso a Luísa mencionou a Clarice pela primeira vez. Estávamos almoçando, arroz, feijão, frango grelhado, a mesa de sempre. Foi quando ela levantou os olhos do prato e disse com toda a naturalidade do mundo: "Mãe, posso deixar um prato para Clarice? Ela está com fome." Olhei ao redor, não havia ninguém além de nós 4. "Quem é Clarice, meu amor?" A Luísa respondeu sem hesitar, como quem explica algo óbvio: "A minha amiga. Ela mora aqui com a gente já faz tempo, só que a senhora não a vê porque ela é bem tímida, mãe." O Tiago na mesma hora soltou uma risada e disse: "Que ótimo, mais uma para comer o meu feijão." Já a Isabela se animou na cadeira: "A Clarice gosta de feijão, Lu? Ela prefere com mais ou menos sal?" E a Luísa respondeu com aquela seriedade de criança que leva tudo a sério. Ela disse que o feijão da mamãe tem um cheiro diferente do que ela conhecia antes, mas ela está gostando. Eu coloquei um prato vazio na ponta da mesa. Que mal havia nisso? Toda criança passa por essa fase. Eu mesma tive uma amiga imaginária dos 4 aos 7 anos. Ela se chamava Fernanda, usava vestido amarelo e morava embaixo da escada da casa dos meus avós. Era normal, era saudável. Eu li sobre isso anos depois, quando eu havia me tornado mãe.
Amigos imaginários estimulam a criatividade, desenvolvem a empatia, ajudam a criança a processar emoções. E o Tiago se acabava de rir. A Isabela fazia perguntas elaboradas no jantar. A Clarice foi para a escola hoje, Lu? O que ela aprendeu? E Luísa respondia com detalhes que nos faziam gargalhar. A Clarice não gostava de matemática. A Clarice tinha medo de cachorro. A Clarice preferia dormir com a janela fechada porque o vento a incomodava. A verdade é que nós alimentávamos aquilo. É isso que eu preciso que você entenda. Não éramos negligentes, éramos carinhosos demais, curiosos demais. E sem perceber transformamos um nome numa presença, uma brincadeira, um convite. A primeira coisa estranha que aconteceu foi em março, 6 meses depois. Foi numa quinta-feira de chuva pesada. O tipo de chuva que só Belém sabe fazer, que cai com uma raiva antiga, que apaga o som da rua inteira e deixa o mundo do lado de fora inexistente. Eu estava na cozinha lavando louça. Foi quando ouvi a Luísa rindo no corredor. Um riso baixinho, de cumplicidade, do tipo que se ri quando alguém sussurra algo engraçado perto do seu ouvido. Eu, como mãe e curiosa que sou, fui ver. E lá estava ela de costas para mim, parada no meio do corredor, diante da porta fechada do quarto da Isabela. As mãozinhas juntas na frente do corpo, a cabeça levemente inclinada para o lado como quem escuta. Ao ver aquilo eu chamei: "Ô Luísa!" E nada. "Luísa, meu bem!" E ela nem aí para mim. Eu me aproximei e toquei no seu ombro. Ela virou com um susto tão violento que deu um passo para trás. Os olhos dela estavam arregalados, a respiração estava bem ofegante. E então, numa voz que eu nunca havia ouvido saindo daquela criança, grave, lenta, rouca demais para uma garganta de 6 anos. E então ela disse: "Mãe, a Clarice estava me contando como ela morreu." O silêncio que se seguiu durou talvez uns 3 segundos. Depois a Luísa piscou por várias vezes como quem sai de um sonho e disse com a voz dela de sempre: "Oi, mãe, o que foi?" Como se nada tivesse acontecido. Como se aquela voz não tivesse saído dela. Aquela noite, depois que as meninas dormiram, eu contei para o Tiago em voz baixa, sentada na beira da cama. Ele ficou quieto por um tempo. Depois disso é que crianças às vezes imitam vozes, que ela provavelmente havia ouvido algo na televisão e que, no caso, eu estava cansada e exagerando nos detalhes. Eu tentei dormir acreditando nisso. Eu fiquei olhando para o teto até as 2 da manhã. Na semana seguinte, Isabela me chamou às 11 da noite. Eu já estava quase dormindo quando eu ouvi ela gritando o meu nome. Não um grito de susto, mas um grito de quem está tentando não entrar em pânico e que no caso já estava até perdendo a batalha. Na mesma hora eu corri para o quarto dela e, chegando ao local, ela estava sentada na cama, joelhos contra o peito, apontando para o espelho de corpo inteiro fixado na porta do armário. Eu me aproximei e, na superfície do vidro, que estava levemente embaçado, como se alguém estivesse respirando sobre ele, mas pelo lado de dentro, haviam marcas. Não as marcas borradas de mão espalmada, daquelas que ficam quando a gente encosta no vidro de manhã. Eram sulcos compridos e finos, 4 deles paralelos, traçados de cima para baixo, como se alguém tivesse arrastado as unhas ou as garras. Do lado de dentro do espelho, de cima para baixo, com lentidão e até mesmo com intenção. A Isabela me disse que havia acordado com um barulho, um arranhado,
Pensou até que fosse o gato da vizinha no telhado. Ela acendeu a luz e viu as tais marcas. Eu retirei o espelho do quarto nessa mesma noite. O Tiago me ajudou sem fazer perguntas. Quando viu as marcas, ficou olhando para elas por um longo tempo e depois simplesmente pegou as duas pontas do espelho e me ajudou a carregá-lo para o quintal. Quebramos o vidro ali mesmo, enrolando em um lençol velho e jogamos os pedaços no lixo. Já na manhã seguinte, a Luísa desceu para o café da manhã e perguntou com a mesma voz mansa e os olhos grandes e Clarice: Mamãe, por que a senhora destruiu o quarto da Clarice? Na mesma hora eu me abaixei até ficar no mesmo nível dos olhos dela. Meu amor, o que você quer dizer com isso? Ela então respondeu sem piscar. A Clarice morava atrás do espelho. Ela disse que do outro lado é mais quieto e mais frio do jeito que ela prefere. A senhora tirou o quarto dela. Em seguida, ela pegou o copo de achocolatado e bebeu como se estivéssemos conversando sobre o tempo. Depois daquela conversa bizarra, eu cobri todos os espelhos da casa com lençóis escuros naquela tarde. O Tiago por si só não protestou. A Isabela ficou alguns dias na casa da amiga e eu não insisti para que ela voltasse, pois havia uma parte de mim que entendia que era melhor ela estar longe por enquanto. A Luísa começou a comer cada vez menos, não de forma dramática, sem choros nem recusas. Ela simplesmente se servia no prato, ficava olhando para a comida com aquele olhar pensativo e depois dizia com naturalidade que a Clarice já havia comido antes dela e que por isso ela não estava com fome. Por causa dessa situação, os dias foram se passando e eu dormia cada vez menos. Eu acabei perdendo até peso. Então eu levei a Luísa ao pediatra. Exames normais, criança saudável. Em seguida eu a levei a uma psicóloga infantil em Ananindeua. A profissional disse que era uma fase de processamento emocional e que eu deveria deixar fluir com naturalidade, que forçar o fim da brincadeira poderia traumatizar a criança. Eu saí do consultório com a certeza de que aquela mulher nunca havia estado dentro da minha casa às 11 da noite olhando para sulcos de garras num espelho. Infelizmente as coisas foram piorando devagar, como a maré que sobe sem que você perceba até estar com água na cintura. A Luísa parou de brincar com as bonecas. Disse que a Clarice não gostava delas, que as bonecas tinham olhos que incomodavam. Então começou a acordar no meio da noite e ir até o corredor onde ficava parada no meio do escuro, de costas para o quarto e sussurrando. Quando eu a levava de volta para a cama, ela não lembrava de ter saído, ou fingia não lembrar. A verdade é que eu nunca soube dizer ao certo. Teve uma noite, passando pelo corredor depois da meia-noite para buscar água, eu vi uma sombra no chão. Era comprida, fina, projetada pela luz da rua que entrava pela janela do fundo. A sombra estava parada. Olhei para os lados, não havia ninguém. Mas a sombra permaneceu por 3 ou 4 segundos, até que a nuvem que cobria a lua passou e a luz mudou. Digo que foi a nuvem e preciso acreditar que foi a nuvem. Foi aí que o Tiago Kim primeiro disse em voz alta o que eu pensava havia semanas, que aquilo não era uma criança brincando, aquilo era outra coisa. Estava ficando mais forte, porque a gente havia alimentado sem parar durante meses, com atenção, com perguntas, com pratos vazios, com risos. Éramos nós que havíamos chamado, mesmo sem saber o nome do que chamávamos. Foi então que uma colega de trabalho me indicou uma benzedeira que trabalhava próximo ao Ver o Peso, conhecida na região há mais de 30 anos, a Dona Benedita. Eu fui até ela numa tarde de sol forte, sentindo-me ridícula e desesperada ao mesmo tempo. Duas coisas que descobri combinam bem quando você está fora de opções. Ela me recebeu numa salinha de chão de cimento e paredes cobertas de imagens de santos
cheirando a ervas que eu não soube nomear e a algo mais antigo do que isso. Algo que não tinha nome, mas que fazia o ar parecer mais denso. Ela ouviu tudo que eu havia mencionado sem me interromper uma única vez. Seus olhos, pequenos, escuros e de uma atenção absoluta, ficaram no meu rosto o tempo todo. E quando eu terminei, ela ficou em silêncio por um longo momento e depois me disse: a senhora e a sua família deram nome, deram comida, deram atenção e deram morada. Isso é tudo que uma coisa dessas precisa para ficar. E quanto mais tempo fica, mais fundo ela vai. Curiosa, eu perguntei o que era. Ela então balançou a cabeça bem devagar. Não importa o que é, importa o que foi feito e o que precisa ser desfeito. Marcamos aí o início do trabalho para a semana seguinte. O ritual que a Dona Benedita conduziu durou 3 noites. Eu não vou descrever tudo, pois há coisas que pertencem àquele espaço sagrado e àquela mulher e que não me cabe espalhar. O que eu posso contar é o que vivemos do lado de fora do trabalho dela. Na primeira noite, Dona Benedita percorreu cada cômodo da casa, com galhos de arruda e palavras que murmurava baixinho, com seus lábios quase sem se mover. A Luísa ficou no quarto com o Tiago, que lia para ela em voz alta até ela dormir. A casa ficou em silêncio. Um silêncio diferente, pesado como antes de uma tempestade. Nada aconteceu, mas quando eu fui dormir a sensação era de que algo havia escutado e estava decidido o que fazer. Já na noite seguinte, às 3 da manhã, a Luísa acordou gritando. Eu corri ao quarto junto com o Tiago. Lá estava ela sentada na cama, com os olhos abertos e vidrados, mas os olhos não eram os dela. Eram fixos, sem profundidade, sem brilho vivo que toda criança tem, olhando para um ponto na parede à sua esquerda como quem vê algo de outro lado de um vidro. E da boca dela saiu um som, não um grito, não um choro, mas um gemido longo e monótono. Era como se alguém estivesse há muito tempo preso em um lugar. Na mesma hora, o Tiago a abraçou, chamando o nome dela com firmeza. Eu rezei em voz alta com as palavras que Dona Benedita havia me ensinado no dia anterior, sem entender direito o que significavam, mas falando com toda a força que tinha. A Isabela, que havia voltado para casa naquela tarde sem que eu pedisse, como se soubesse, ficou na porta com as mãos cobrindo a boca e chorando em silêncio. Foram talvez uns 5 minutos. O tempo não funcionava direito naquela noite. E então os olhos da Luísa enfim piscaram. Uma vez, 2 vezes, e o brilho voltou bem devagar, como uma luz que alguém vai acendendo no cômodo escuro. Ela olhou para o rosto do Tiago, olhou para mim e disse: "Mãe", com a voz dela, a voz mansa de criança, e começou a chorar de um jeito completamente normal, completamente humano. E eu a abracei com uma força que devia ter machucado, mas ela não reclamou. E Tiago nos abraçou a ambas e ficamos assim por um longo tempo no chão do quarto, com a luz acesa, com os lençóis bagunçados e a chuva recomeçando do lado de fora. Na terceira noite, a Dona Benedita fechou o que precisava ser fechado. Não houve gritos, não houve aparições. Ela trabalhou sozinha na casa por pouco mais de 2 horas. Enquanto isso, nós 4 esperávamos sentados na calçada da frente, debaixo da mangueira, sem falar muito. A Luísa dormia no colo do Tiago, tranquila, como não havia dormido em semanas. Quando Dona Benedita saiu, era quase meia-noite. Ela nos olhou por um instante antes de falar e disse que tudo estava feito, mas que a casa precisava de tempo para respirar, que dessemos uns dias antes de voltar a usar o corredor durante a noite e que tirássemos os lençóis dos espelhos
apenas quando sentíssemos que estava certo e não pronunciássemos o nome da Clarice por nenhum motivo durante pelo menos 30 dias. E disse uma última coisa que ficou comigo. O que entra por convite é muito mais difícil de mandar embora do que o que entra por arrombamento. Lembre-se disso para o resto da sua vida. Em seguida, eu paguei o que ela pediu, que era muito menos do que eu teria pago. Ela foi embora a pé, sumindo por entre as sombras da rua. A Luísa nunca mais mencionou a Clarice, não naquela semana, não naquele mês, não no ano seguinte. Quando perguntei com muito cuidado, uns 6 meses depois, ela simplesmente franziu o senho com aquela expressão de criança que tenta lembrar de um sonho que se desfaz na luz da manhã. Eu não me lembro direito, mãe. Eu acho que era brincadeira minha. Eu acho que eu inventei. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Eu sorri e disse que não. Eu disse que era curiosidade. Ela então voltou a olhar para o desenho que estava fazendo e eu fiquei ali de pé na porta do quarto, olhando para ela durante um tempo na verdade longo demais. Isabela hoje tem 20 e poucos anos. Está na universidade em São Paulo e quando ligamos, ela nunca menciona aquele período. Depois de todo o ocorrido, nós nos mudamos da casa do Marizal no ano seguinte com uma desculpa bem razoável para os conhecidos. O Tiago havia recebido uma proposta de trabalho em outra parte da cidade e queríamos uma casa maior. A verdade é que eu não conseguia mais passar pelo corredor sem sentir aquele peso daqueles meses. A nova casa foi em Batista Campos, com janelas largas, não havia corredor comprido, não haviam espelhos nos quartos das crianças. Enquanto isso, a casa do Marizal teve novos moradores. O que eu aprendi com tudo isso é que a atenção não é coisa pequena. A atenção é alimento, é território, é um convite escrito em tinta invisível. E há coisas que vivem no escuro entre as paredes de casas antigas, coisas que não têm forma própria nem história própria e que esperam apenas que alguém precise delas o suficiente para dar-lhes um nome. Não dê um nome. Não pergunte como ela se chama. Não ponha um prato na mesa. E se por acaso a sua filha um dia olhar para um canto vazio do quarto com os olhos brilhando e disser: ela está aqui, tire-a dali, a leve para um outro cômodo, ligue todas as luzes e não, por favor, não pergunte quem é a amiga dela. Let's go, please. Pois bem, você que chegou até o final, antes de fechar o vídeo, por favor, vá lá nos comentários e coloque: eu cheguei até o final. Só assim eu saberei que o vídeo foi relevante para você e ao mesmo tempo ajudará o algoritmo a entender que o vídeo foi bom e que ele recomendará para mais pessoas, fazendo assim que o canal não venha morrer. De antemão já agradeço pela força e fique com Deus. Jesus Christ! Antes de começar com o relato, eu peço para que você deixe o seu like agora.
pois é a única forma de apoiar o canal e garantir que esse relato continue sendo contado. Ah, deixe também algum comentário, Are you a real pois isso ajudará ainda mais no algoritmo. Dado o recado, vamos para o relato. Boa noite, o meu nome é Arthur e tenho 22 anos de idade. Essa história que eu vou contar aconteceu comigo há 9 anos atrás. Na época, eu era filho do atual prefeito da nossa cidade. O meu pai sempre esteve em cargos políticos, portanto, a nossa vida foi muito agitada. Eu havia acabado de perder a minha mãe. Não sabíamos ao certo o que tinha acontecido. Ela simplesmente desapareceu de casa, deixando uma carta dizendo que não aguentava mais viver ao lado do meu pai e resolveu ir embora. Eu fiquei arrasado na época, mas para mim havia alguma coisa errada nessa história, pois a minha mãe me amava mais do que qualquer coisa nesse mundo. A nossa relação era muito saudável. Ela jamais faria isso sem me levar junto, ou ao menos se despedir de mim. E com o tempo, a gente acaba aceitando o fato. Mas foi um escândalo tudo aquilo. Já o meu pai acabou vendo a sua carreira despencar diante dos seus olhos. E todo fim de semana, durante a tarde, eu fazia uma caminhada em volta da cidade, até mesmo para me desaparecer um pouco. E sempre que eu passava perto do cemitério, eu vi um senhor com uma pá na mão e macacão azul. Ele tinha uma cara bem fechada e ficava encarando as pessoas. Era o coveiro do cemitério da nossa cidade. E as pessoas evitavam conversar com ele, porque diziam que ele estava louco. Alguns meses antes da minha mãe ir embora, ele colocou fogo em sua própria casa, queimando absolutamente tudo. Depois disso, ele acabou indo morar em um quartinho que tinha dentro do cemitério próximo do portão principal. Eu também tentava evitar encará-lo, mas sempre que eu passava por lá, ele me encarava, como se quisesse algo de mim. Em um entardecer, eu estava voltando da minha caminhada, quando de repente uma tempestade caiu sobre a cidade. Com medo de continuar caminhando, resolvi parar no cemitério para me abrigar da chuva. Foi quando de repente o coveiro chegou e me ofereceu seu quarto, pois me disse que o rio havia enchido e que estava muito perigoso seguir pela estrada e que seria melhor esperar até a chuva passar. Eu fiquei com um pouco de medo, pois aquele homem era um tremendo maluco, mas mesmo assim eu não tive muita opção, então resolvi assim mesmo aceitar a ajuda dele. E ele me ofereceu um cobertor e uma sopa quente. Eu agradeci, porém não aceitei, e começamos a conversar. Com o passar do tempo, no meio da conversa, eu comecei a não sentir mais medo daquele pobre homem. Mais uma vez, ele não passava de fofoca das pessoas da cidade. Foi então que eu fiz questão de dizer isso a ele, e ele logo riu e pediu para eu não me preocupar, pois ele já estava muito acostumado com esse tipo de impressão. Depois de conversarmos por mais algum tempo, ele me pediu licença, pois precisava guardar as ferramentas que estavam no cemitério. Mesmo com a chuva ainda muito forte, ele saiu e eu fiquei o aguardando retornar, quando eu me descuidei e acabei esbarrando no lampião que estava sobre a mesa. Eu o derrubei, então ele começou a pegar fogo. Rapidamente de lá de dentro eu fui para os fundos do quarto tentar apagar o fogo com água que caía da chuva. Eu acabei tropeçando e caindo. Então olhei ao meu redor e havia muitos ossos espalhados. Eram ossos de pessoas. Na hora, muito assustado, corri em direção ao portão para ir embora daquele lugar. Foi quando vi ele correr na minha direção com um facão na mão. Desesperado, eu tentei abrir o portão, mas ele já havia trancado. Então corri pelo cemitério na esperança de encontrar uma outra saída daquele lugar.
E foi nessa hora que eu acabei caindo dentro de uma cova aberta. E no fundo dela havia um caixão. Com o meu peso, eu acabei quebrando a tampa do mesmo. E para minha surpresa, a minha mãe estava lá. Na mesma hora eu comecei a chorar, porém eu não podia fazer barulho algum, pois o coveiro iria me achar. Ele havia matado a minha mãe e estava tentando enterrá-la em uma cova usada. Estava chovendo demais e a cova estava enchendo de água. Foi então que eu ouvi o coveiro gritando, dizendo: "Eu sou um assassino sim, menino, mas louco, isso eu não sou. A minha vontade é de matar você e toda a sua família. A minha vontade é bem real. O seu pai inventou para todo mundo que eu havia colocado fogo na minha própria casa. Isso é uma mentira. O seu pai é um caluniador. Ele mandou aqueles milicianos que fazem parte do seu governo queimar a minha casa só para usarem o terreno. Depois espalhou essa mentira para toda a cidade. É claro, quem que acreditaria em um coveiro? Eu vou matar todos vocês, garoto. Eu já acabei com a sua mãe, agora falta você e finalmente o seu pai." Ao ouvir tudo aquilo, o desgosto havia tomado conta de mim. Eu só conseguia chorar, nada mais. Eu não imaginava que o poder havia cegado meu pai daquele jeito, a ponto dele cometer tal crime. Mas o ódio foi maior por aquele coveiro, por ter matado a minha mãezinha que não tinha nada a ver com toda aquela situação. Aquilo não poderia ficar assim. Eu peguei um pedaço de madeira pontiagudo que havia se soltado da tampa do caixão e fui atrás dele. Me agachei por entre os túmulos e fui caminhando à sua procura. Foi quando ele veio por detrás de mim. Na hora eu o vi e consegui correr. Ele estava transtornado. Eu consegui subir em um pé de amêndoas que era encostado no muro do cemitério para pular para fora daquele local e fui direto para minha casa. Depois disso, eu contei tudo ao meu pai e disse que o seu ato havia custado a vida da minha mãe e quase a minha também. O meu pai me olhou assustado e me disse que eu estava ficando louco. Primeiro que não havia coveiro nenhum no cemitério, pois naquele horário não havia ninguém trabalhando lá. E segundo, o tal coveiro que colocou fogo em sua casa, ele foi demitido há meses. Quem está trabalhando no lugar dele é um outro senhor. Na hora eu não entendi nada e eu falei que ele estava mentindo. Foi então que meu pai ligou para o coveiro e eu mesmo compareci ao cemitério para abri-lo durante a noite. Foi o meu pai, o coveiro e eu. Rodamos todo o cemitério e realmente não havia nada. Fui até a cova onde estava minha mãe e lá só tinha uma cova aberta, porém não tinha caixão algum. Eu fiquei completamente estarrecido, pois tudo havia sido tão real. Até hoje eu não sei explicar todo o ocorrido. Parece que eu estive em uma outra realidade paralela à minha. Depois de um certo tempo, o meu pai acabou me contando que, na verdade, a minha mãe havia se apaixonado pelo